A aula de hoje, a gente vai falar para vocês sobre cirurgias ambulatoriais. O que é uma cirurgia ambulatorial? Cirurgia ambulatorial é aquela cirurgia que é feita em ambulatório, ou seja, o paciente não precisa se internar em hospital. Então, por exemplo, o paciente que precisa tirar uma unha encravada, ele vai, tira a unha encravada, depois ele volta para casa. Ele não fica internado, tá? Então, isso a gente chama de cirurgia ambulatorial, que são sinônimos de cirurgias pequenas, né? Porque ninguém vai fazer uma cirurgia cardíaca e depois volta para casa de imediato. Volta para casa, mas depois que se recuperar na UTI, no outro dia vai para o apartamento, depois ele fica mais outro dia. Mas as cirurgias que não precisam ficar internados, geralmente são cirurgias de menor porte. Então, cirurgias ambulatoriais normalmente são cirurgias pequenas, são cirurgias rápidas, na maioria das vezes são feitas com anestesia local. Então, as próximas aulas que eu vou dar para vocês, todas se referem a cirurgias ambulatoriais. Então, na sequência lógica, a primeira de todas essas aulas, eu tenho que falar sobre a anestesia local, porque as cirurgias ambulatoriais são feitas com anestesia local, e depois a gente fala sobre suturas, porque embora que a gente já teve aula de síntese, mas essa aula de sutura que eu vou ministrar para vocês, são aquelas aulas que são aquelas suturas que são feitas na situação de trauma. E eu acho que é importante para vocês, porque eu imagino que a maioria de vocês vai querer começar a frequentar o HUT para ver as urgências, os caras que chegam lá cortados, quer começar a aprender a suturar, né? Pegar a prática. Mas enfim, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Só um minutinho. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Tá. Então, pessoal, é o seguinte. O início da cirurgia ambulatorial, a gente fala sobre anestesia local, mas como era uma aula bem curta, eu vou falar para vocês hoje. Hoje nós vamos ter duas aulas ao invés de uma, tá? Porque na próxima semana eu não vou estar em Teresina, vou estar viajando e vai ser mais difícil eu poder dar aula para vocês. Então eu já vou tentar adiantar aqui uma. Então nós vamos falar hoje sobre anestesia local e suturas, tá? Então vamos lá. Se o slide não passar, vocês me avisam. Ó. Passou aí o slide, apareceu a tela preta, anestesia local. Apareceu. Tá, agora apareceu a introdução. Sim. Então, pessoal, anestesia local, a definição dela é o alívio da dor temporário, que é feito através da aplicação do uso de algum anestésico local, e o efeito dela, o que alivia a dor, tanto pode se dar porque aquele anestésico local ele bloqueia a geração da dor nos nossos receptores, ou então porque ele bloqueia a transmissão da dor pelos neurônios. Então, por exemplo, se você anestesiar o plexo braquial e o cara for amputado o dedo, ele não vai sentir dor lá no dedo porque você anestesiou no plexo braquial. Então, o estímulo doloroso lá dos nossos receptores, lá do dedo, vão ser gerados. Esse estímulo doloroso vai passar pelos neurônios, pelos nervos. Quando chegar lá no plexo braquial, na região do ombro, esse estímulo doloroso não vai ser transmitido até a medula e até o cérebro, porque ali está anestesiado. Então, tanto o anestésico local pode funcionar porque ele não deixa o nosso receptor gerar o estímulo doloroso, como também ele impede a condução do estímulo doloroso pelos nervos, tá? A duração do efeito, pessoal, porque eu falei que é um bloqueio reversível e temporário da dor, né? A duração desse efeito depende do anestésico. A gente vai ver, por exemplo, alguns exemplos aqui, que eu vou falar que tem uma determinada substância lá, a lidocaína, que o efeito dela dura algumas horas. Já, por exemplo, a bupivacaína dura bem mais, dura 4 vezes mais do que isso. Então, a duração do efeito depende da droga, tá? E lembrando que muitas vezes, como a gente tem que anestesiar locais que são muito vascularizados, uma das táticas que a gente pode fazer para evitar que sangre mais do que o esperado é você colocar junto do anestésico, você coloca um vasoconstritor.
porque aí, além de anestesiar, também causa vasoconstrição, e aí quando você for operar, sangra menos, tá? Então, essa tática de usar vasoconstritor é bem usada, bem mesmo. Vê se passa o slide aí para vocês, pessoal. Apareceu aí o anzol. Tá. O cuidado que a gente tem que ter são com os efeitos colaterais, porque anestésico local é extremamente seguro, mas os efeitos colaterais podem ser graves. Tanto pode causar depressão do sistema nervoso central, como pode causar uma cardiotoxicidade. Então, como é que a gente faz para evitar esse efeito colateral? Bom, primeiro é injetar o anestésico local, ter o cuidado de se certificar que a agulha está dentro do subcutâneo e não dentro de um vaso. Por quê? Porque se eu enfiar a agulha, pronto, enfiei. Aí eu estou imaginando que a ponta da agulha está no subcutâneo. Se eu enfiar o anestésico e tiver no subcutâneo, beleza. O anestésico entra, ele vai demorar algumas horas para ser absorvido e passar o efeito. Mas se eu injetar, se eu achar que estou injetando no subcutâneo, mas se acidentalmente a ponta dessa agulha estiver dentro de uma veia, quando eu injetar o anestésico, ela entra direto na circulação, a concentração sérica dela sobe muito e pode causar realmente as complicações graves, tá? Então, uma das coisas fundamentais que você tem que saber quando você vai usar anestesia local são duas coisas principais. Primeiro, sempre que você enfiar a agulha, antes de você injetar o anestésico, tu tem que puxar o êmbolo da seringa. Por quê? Porque se vier sangue, tá dentro de um vaso, então aí tu não pode injetar de jeito nenhum. Mas se você puxou o êmbolo e não veio sangue, beleza, aí tu pode infiltrar. Pode colocar o anestésico local. Tá? Então a primeira coisa é isso. Sempre que você enfia a agulha, que vai enfiar o anestésico local, você enfiou a agulha, antes de injetar, tu primeiro puxa o êmbolo. Se vier sangue, não injeta, tá? E a segunda coisa importante de anestésico local é saber a dose que você pode usar. Porque se você também fizer uma dose muito alta, o organismo vai absorver aquela dose e aí ela vai ficar numa concentração sérica alta e pode causar também efeitos colaterais. Como é que eu sei qual é a dose que eu posso usar? Pessoal, é regra de 3. Eu acho que eu não tenho um slide falando isso não, mas então memoriza o que eu vou te falar, se quem quiser pode até anotar. É o seguinte, o anestésico local, geralmente, a lidocaína, tá? A lidocaína, ela normalmente ela vem a 2%. Então é o seguinte, uma pessoa de 70 quilos, usando lidocaína a 2%, ela pode tomar até 20 ml do anestésico, tá? Ah, professor, mas a lidocaína que eu tenho aqui não é 2%, é 1%, é mais diluído. Tá, nesse caso, então, é regra de 3. Eu posso usar o dobro. Já que a concentração está metade, eu posso usar 40 ml em vez de 20. Não, professor, mas é porque esse paciente, ele não tem 70 quilos, não, ele tem 140. Tá, então se ele tem o dobro do peso, eu posso usar o dobro da dose. Tá entendendo? Então é uma regra de 3. Então, memorize isso que eu estou dizendo. Você pode dar para um paciente de 70 quilos lidocaína a 2%, um volume máximo de 20 ml. Se na prova botar assim, uma pessoa de 35 quilos, então nesse caso é metade, né? Bem entendido, pessoal? Posso passar a seguinte? Professor, só repete, é 70 quilos, 2%. 70 quilos, 2%, pode usar 20 ml da solução. Passou aí para vocês aí o slide, tá aparecendo as drogas. Então, pessoal, é o seguinte. Normalmente, quando a gente vai fazer cirurgia ambulatorial, normalmente a gente usa uma dessas duas drogas, a lidocaína ou a bupivacaína. Ah, professor, tem outras? Tem sim, mas é porque quando a gente vai fazer anestesia local, ambulatorialmente, os dois que a gente costuma usar são esses dois. Se for um procedimento rápido, tipo, vou só tirar aqui um nevus, vou só fazer uma unha encravada, então nesse caso, geralmente a gente usa lidocaína, porque o efeito dela dura até 1 hora e meia. Já se você for fazer, por exemplo, com anestesia local, uma hérnia na virilha, que demora mais de 1 hora e meia, que pode durar mais de 1 hora e meia, aí nesse caso é melhor você usar a bupivacaína, porque a ação dela dura até 4 horas, tá? Então, na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, eu não sei a estatística não, mas se fosse para eu chutar, eu ia dizer que 95 a 98% das vezes,
a gente usa lidocaína. Mas naquelas cirurgias mais longas, a gente usa bupivacaína. Tá. Pessoal, a lidocaína, o início e o fim da ação dela são rápidos. Tipo assim, o início é tão rápido que quando você pega, tá aqui o paciente na tua frente, ele tem um corte no braço. Aí tu pega o anestésico, tu infiltra. O tempo que tu devolve a seringa, pega o bisturi e volta lá pro braço dele, nesses 2 segundos aí, já tá anestesiado. É muito rápido. Você termina de filtrar, não demora 2, 3 segundos, já está anestesiado. E o fim da ação também é mais rápido, demora 1 hora, 1 hora e meia. Já a bupivacaína, pessoal, a ação dela é um pouco mais lenta, demora alguns minutos. Então, quando você injeta bupivacaína, é bom porque ela dura horas a mais, ela demora até 4 horas o tempo que fica anestesiado. Mas, em compensação, quando você anestesia, tu tem que depois esperar uns 10 minutos, que é o tempo que vai estar realmente anestesiado. Antes disso, se você for cortar, o paciente ainda vai sentir dor porque não está 100% anestesiado, né? Passar o próximo, pessoal. Vê se apareceu aí para você 2 pés. Uma pessoa na ponta dos pés. Apareceu, professor. Tá. Aí, vocês lembram que eu falei que a gente usa vasoconstritor às vezes, não sempre. Eu falei que às vezes a gente usa vasoconstritor juntamente da diluição do anestésico local. Mas aí, cuidado, como o vasoconstritor faz os vasos fecharem, né? Então você não pode, por uma questão de para impedir a isquemia, para impedir hipóxia, você não pode fazer o uso do vasoconstritor na área de circulação terminal. O que eu chamo de circulação terminal? É a extremidade, é mão, é pé, é orelha, nariz, é um dedo. Por exemplo, se chegar um paciente para você tirar a unha encravada, na hora que você for anestesiar, você usa lidocaína, mas não pode ter vasoconstritor, porque é lá na ponta do dedo, tá? Então lembrar disso, pessoal. Não se usa vasoconstritor em circulação terminal. Apareceu para vocês aí os efeitos colaterais? Tá, então, quando você usa anestésico local em excesso, ou quando você acidentalmente injeta ele direto na veia, ao invés de injetar no subcutâneo, o paciente pode ter esses efeitos colaterais. E detalhe, o último, que é arritmias ventriculares graves, é muito grave. Para vocês entenderem melhor. Olha que interessante, isso que eu vou dizer é uma coisa bem interessante. Eu não sei se vocês já estudaram isso na farmacologia, mas a gente aprende na farmacologia que a lidocaína é um remédio que é bom para reverter arritmias ventriculares. Então, quando o paciente tem uma arritmia ventricular, você às vezes consegue reverter essa arritmia com a lidocaína. Só que olha que interessante, se você der a lidocaína em dose alta, aí ela própria causa arritmia ventricular, inclusive muito grave, difícil de reverter. Entendeu? Essa daí é daquelas situações em que você fala igual o ditado popular, que o ditado popular diz que a diferença do remédio para o veneno é a dose, né? Então, a diferença do que trata a arritmia ventricular para o que causa a arritmia ventricular é a dose. Se você injetar muita lidocaína, o paciente pode ter arritmia ventricular bem grave. Passar o próximo, pessoal. Vê se apareceu aí aspectos práticos. Tá, então deixa eu explicar. Por que eu tô agora falando de aspectos práticos? Pessoal, essa aula que eu estou dando para vocês é teórica, mas essa aula ela é eminentemente um assunto prático. Você aprende mesmo quando o paciente está na tua frente, tu pega a seringa e vai dar anestesia, né? Então eu queria que vocês agora, nesses próximos slides, entendessem, se imagine aí naquela situação em que você está com o paciente na tua frente. Então vamos lá, passar o slide. Apareceu aí a dor da injeção em si? Então, quando a gente vai anestesiar, tem uma espécie de contrassenso, porque na hora que a minha ideia de meter a agulha é anestesiar, para aliviar a dor. Só que na hora que a agulha entra, ela dói. Então, como é que a gente faz se você quiser evitar a dor da agulha entrando? Bom, primeira coisa é que você pode usar um anestésico tópico. Então, a lidocaína, existe ela em uma formulação que ela é tipo uma pomada, você coloca ela na pele,
E só que ela não absorve bem. Então, às vezes, você tem que botar a pomada e tem que, às vezes, esperar tipo 1 hora para poder surtir efeito. Então, se for uma coisa programada, por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma cirurgia de unha encravada. Então, antes de ir para o procedimento, quando você for sair de casa, tu já passa a pomada no teu dedão, que é para já aliviar a dor. Quando tu estiver lá no hospital, que for tirar essa unha encravada, o anestésico já estaria provavelmente já surtindo efeito, entendeu? Então, normalmente, uma das opções seria essa. Outra opção, quando você já enfia a agulha para fazer a anestesia local, você deve injetar o anestésico local de forma lenta. Se você injetar muito rápido, aquele líquido entrando lá no subcutâneo de uma vez, ele causa uma espécie de deslocamento dos tecidos e dói. Embora que dói poucos segundos, porque na sequência o anestésico local já surte efeito, mas dói. Então, quando você vai aplicar o anestésico local, você deve injetar devagar, tá? Então, quando você for, lembra disso, quando você for aplicar o anestésico, aplica devagarzinho. E segunda coisa, tem outro detalhe, o anestésico local, ele tem um pH um pouquinho ácido, e se você injetar o anestésico local no subcutâneo, como ele é um pouco ácido, ele causa uma dor irritativa. Aí eu digo a mesma coisa. É claro que, como ele anestesia, é claro que durante 3 segundos você sente aquela ardênciazinha, mas depois já sumiu. Entendeu? Então, essa ardência do pH ácido, e se você injetar rápido, dói, mas dói uma dorzinha de 2 segundos. Mas se você não quiser que o paciente sinta essa ardência, o que você faz? Você pode pegar e colocar junto do anestésico local, na seringa, um pouquinho de bicarbonato de sódio, porque aí você vai alcalinizar um pouco a solução, e alcalinizando vai diminuir a dor da injeção do anestésico local. A ideia não é que fique alcalino, não. A ideia é que deixe de ser um pouco ácido e fique neutro. Porque aí quando você injeta com a quantidade certa de bicarbonato de sódio, você vai causar uma neutralização do pH e vai aliviar a dor. Apareceu aí para vocês esperar efeito do vasoconstritor? Tá, então deixa eu explicar. Quando a gente decide usar anestésico local e junto desse anestésico local, se você por acaso decidiu colocar junto vasoconstritor, na hora que você injeta, 3 segundos depois, se for lidocaína, 3 segundos depois já está anestesiado. Se você cortar, o paciente não vai sentir dor. Só que o efeito do vasoconstritor, pessoal, demora aproximadamente 1 a 2 minutos. Então, se você injetar vasoconstritor, lembra que você não deve fazer o procedimento de imediato. Tu aplica, espera 1 a 2 minutos, embora que já vai estar anestesiado. Mas para não sangrar, tu tem que esperar o efeito vasoconstritor, que geralmente é 1 a 2 minutos, tá? Passar o próximo. Pessoal, vocês estão vendo aí um abscesso? Tá. Então, deixa eu explicar aqui uma coisa importante. Isso que eu vou explicar agora é talvez o maior mito que tem em cirurgia, em medicina. Talvez, eu não sei se tem algum mito que seja mais difundido do que esse, não, mas enfim, o que que é? Cara, vocês vão ver que durante a faculdade de vocês, durante os plantões que vocês forem dar, durante as vezes que vocês forem para uma sala de emergência e tal, vocês vão ver 1, 2, 5, 15, vocês vão ver muitas vezes algum professor, algum residente, algum médico chegar e dizer assim: ah, esse cara aqui tá com abscesso. Não, não adianta anestesiar, não. Não adianta, não. A anestesia local, ela não pega quando você vai fazer um abscesso. Cara, vocês vão ouvir muito isso. O cara vai chegar para você dizer na cara dura: não, não adianta anestesiar, não. Não pega. Ele diz que o anestésico local não pega quando é abscesso. Alguém de vocês já teve a oportunidade de ver isso? Ainda não, professor, é por causa daquele negócio da acidez do ambiente? Isso. Tipo do dentista também, que não pode estar inflamado e tal? Isso, é a mesma coisa, semelhante. Uhum. Mas alguém de vocês já ouviu falar essa história que não adianta, né, que não pega? Professor, Talvez não, porque... eu fui retirar um siso, e aí, assim, eu
primeiro tira dor, depois tira mais dor, né? Aí na primeira vez, Aham. minha gengiva estava meio. Tava mais normal. E aí a anestesia eu senti como se ela tivesse durado mais. A na outra vez que ele estava meio inflamado, eu senti que ficava meio que voltando mais rápido, entendeu? Tipo, Aham. eu Tá, sentia dor com mais frequência. tá. Deixa eu explicar isso. Por que que eu tô dizendo que é mito? É porque é o seguinte, esse é mito, mas tem uma pontinha de explicação. É o seguinte, o anestésico local, eu não sei se vocês já estudaram isso na farmacologia, mas o anestésico local é o seguinte, na hora que você injeta, ele se dissocia, a molécula se dissocia, e aí ela age para você não sentir dor. Só que, se o pH estiver ácido, essa dissociação ela não é boa, ela não é rápida, então demora. Então, quando você vai injetar o anestésico local num local que está inflamado, a inflamação deixa o pH ácido, tá? Então, se, por exemplo, um abscesso, bem aí da foto, esse local aí está avermelhado, está inflamado, o pH está ácido. Se você injetar o anestésico local, o pH é ácido, então o anestésico local, a molécula não vai se dissociar e, portanto, não vai fazer efeito. Aí, provavelmente, você deve estar pensando assim, não, professor, então não é mito não, então é verdade. Calma. Realmente, se você injetar ali em cima, não vai surtir efeito. Ah, mas então, professor, então não adianta, não pega. Pega, sabe como é que é? Se você for anestesiar o local de um abscesso, tem formas de você anestesiar e contrapor esse efeito da acidez do meio. Então, o que que você faz? Se você tiver um paciente para fazer uma drenagem de abscesso, aí o pH tá ácido. Se tu pegar, ouvir o cara dizendo assim, não, não, não precisa anestesiar não, que não adianta não, que a anestesia não pega. Pega, só que você tem que saber fazer do jeito certo. Então, como é que é o certo? Você pega o anestésico, dilui ele com um pouquinho de bicarbonato, porque aí você reverte a acidez. O bicarbonato, ele deixa o meio mais alcalino. Então, quando você injetar o bicarbonato junto com o anestésico, que você injetar ali no local do abscesso, aquele pH mais alcalino permite ao anestésico se dissociar e, portanto, vai surtir efeito. Então pega sim, mas você tem que saber o jeito certo de fazer. Tem outra opção. A primeira opção foi essa que eu acabei de dizer, é você usar bicarbonato. A segunda opção é você não injetar no local que está avermelhado, que está inflamado. Porque ali onde está vermelho é onde está o pH ácido. Mas se você injetar uma circunferência em torno do local do abscesso, no local onde não está avermelhado, vai surtir efeito também, porque se você anestesiar mais distante no local onde não está vermelho, o pH está normal e aí ele funciona. Então, a segunda opção é você não anestesia no local inflamado, você anestesia um pouco mais à distância. E terceira opção, o problema não é porque o anestésico local ele não se dissocia direito. Então, a terceira opção é espere mais. Tu anestesia, vai tomar um café, daqui a 10 minutos, quando tu voltar, já vai estar anestesiado. Tá, pessoal? Então, tem três opções, tá? Se você for, se você for fazer uma anestesia num abscesso, você tem essas três opções. Bom, pessoal, e como é que a gente faz, então, a anestesia local? Professor, Então, não oi, está aparecendo o slide, não. não tá aparecendo técnica, não? Não, tá só o seu áudio. Não aparece Tá. nada assim de compartilhamento de tela. Tá aparecendo agora? Ainda não. Ah, rapaz. O abscesso vocês estavam vendo? Professor, quando o senhor começou a falar de abscesso, apareceu, mas aí no meio da conversa sumiu. Pô, deixa eu voltar para a aula e vou. Peraí. Eu vou, de novo, eu vou compartilhar minha tela. Eu acho que eu já sei o que foi que houve, sabe? É porque na hora que eu fui comparar, que tava aparecendo aquele slide, algum filho da puta me ligou e aí parou a transmissão da tela. Tá aparecendo agora para vocês a técnica? Tá. Tá, então, pessoal, é o seguinte, agora eu quero que vocês imaginem que na frente de vocês tem um paciente que tem um corte e que você tem que fazer anestesia. Então, a primeira coisa de todas é fazer a antisepsia, né? Porque você não vai meter uma agulha numa pele suja. Então, primeiro faz a antisepsia. Aí você pega a seringa,
bota nela uma agulha calibrosa e coloca dentro do frasco e aspira o anestésico local. Então você tem que tirar o anestésico local de dentro do frasco para colocar dentro da seringa. Isso é feito com a seringa juntamente com a agulha calibrosa. Depois que você tira aquela agulha grossa que aspirou e que o anestésico local está na seringa, você tira essa agulha grossa e pega uma agulha mais delicada. Porque essa agulha delicada é que você vai colocar no paciente. Então a gente normalmente não usa a mesma agulha para colocar no frasco e depois para aplicar no paciente. A gente usa uma grossa para retirar o líquido do frasco e depois usa uma pequena para poder injetar no paciente. Aí, uma vez que você tenha colocado a agulha mais delicada, aí você vai injetar no subcutâneo ou intradérmico o anestésico, tá? Qual a diferença? Se você injetar no subcutâneo, você vai estar injetando ali naquela camada do tecido celular subcutâneo, que é onde tem aquela gordurazinha. Ela se difunde mais e ela funciona muito bem quando você anestesia no subcutâneo. A outra opção, que é a anestesia intradérmica, como é que é? Essa anestesia intradérmica é só na epiderme, tá? Então, é uma anestesia que, como a epiderme e as células são muito grudadas umas nas outras, quando você injeta na epiderme, o anestésico local ele não se difunde, ele fica só naquele local, tanto que faz assim, tipo um calombozinho, fica parecendo como se um mosquito tivesse te picado. E aí, pessoal, a intradérmica, para você dar essa injeção intradérmica, como ela é mais superficial, é só na epiderme, então você tem que dar a anestesia com a agulha bem rasante, tangenciando a pele. Pessoal, eu tô falando aqui os slides, mas eu vou já mostrar as fotos, tá? Aí, uma vez que você tem enfiado a agulha, você, antes de injetar o anestésico, você tem que aspirar o êmbolo, puxar o êmbolo antes de injetar. Vocês lembram que eu falei isso, que a intenção disso é justamente prevenir para o anestésico local não ser injetado dentro da veia, dentro de um vaso. Então, você, antes de injetar, você aspira, antes dessa injeção. Se vier sangue, tira a agulha dali. Se não vier sangue, aí você injeta lentamente o anestésico local. Se for necessário, você pode, inclusive, aprofundar mais para o subcutâneo. Deu para entender como é que é, né? Ou também, se não deu, vocês vão ver já a figura aqui. Pessoal, vocês estão vendo agora aqui uma foto? Um pano azul. Sim. Tá. Essa foto é lá da Facid, né? Porque eu dava aula lá. Lá a gente fazia umas pequenas cirurgias e aí a gente documentou. Então, olha só. Aqui você vê que o cirurgião ele já enfiou a agulha no subcutâneo. Eu acho até que não está nem no subcutâneo, eu tô achando aí que tá na derme, porque ele entrou. Você observa que a agulha está entrando bem tangencial, né? Então ela entra tangencial na pele e antes de injetar, aqui já tá, acho que aqui ele já foi injetado já. Mas antes de injetar, você puxa o êmbolo para saber se não vem sangue. Se vier sangue, você tira a agulha dali. Se não vier sangue, aí você pode injetar. Ó, aqui tá a agulha enfiada. Tá vendo? Ó? Então a anestesia foi feita em toda a circunferência do local que vai ser operado. Aqui é porque tá fora de hora, era para ter mostrado melhor antes. Isso aqui é para mostrar que na hora de anestesiar, você, depois que a agulha tá dentro, você puxa o êmbolo para poder verificar se não veio sangue. Tá mostrando agora um nevus na pele, um sinal. Aí você vê, ó, o cara vai enfiar a agulha. Ele vai enfiar a agulha bem embaixo do sinal. Ele tá enfiando com a agulha bem tangencial, então ele vai enfiar intradérmico. Aí não tá mostrando, ele não tá mostrando que ele aspirou. Mas agora ele vai injetar. Acabou. Pessoal, essa é a parte de. Essa é a parte de. Não. Essa é a parte de anestesia local que eu tinha para falar. Se vocês toparem, que horas são agora? Deixa eu ver aqui. São 11h54. Não, mas foi rapidinho, foi 34 minutos. Se vocês quiserem agora, eu posso pegar e começar a parte de suturas. Eu prefiro fazer logo essa parte, porque na próxima semana eu falei para vocês, eu vou estar viajando, eu não sei se eu vou poder dar aula para vocês.
Posso continuar? Pode, professor. Pode, tão fraquinho, né? Tá muita Não, vontade não, né? É a fome, né? pode. Pessoal, vamos lá. Professor, é quanto Então, tempo mais ou menos essa... eu acho que é mais meia hora. É mais ou menos meia hora. Pessoal, vamos lá. Eu quero que vocês entendam o contexto do que eu vou falar agora. Naquela aula passada, na retrasada, eu falei para vocês sobre síntese. Aliás, foi na passada mesmo. Eu falei para vocês sobre síntese, né? Aí, quando eu falei lá, eu expliquei os diversos tipos de sutura. Eu peguei, falei quando é que a sutura é contínua, pontos separados e tal. Mas eu não mostrei muito na prática como é que é a sutura. Então, a ideia aqui, tem até alguns slides que eu vou passar rápido, porque eu já tinha explicado, mas a ideia aqui é que eu possa mostrar para vocês como é que é quando você estiver lá no HUT, que tem um cara cortado na tua frente e tu tem que suturar ele. Então aqui eu quero falar de alguns aspectos práticos, tá? Os fios que a gente usa para pele, pessoal, é nylon, tá? A gente usa nylon. Tem outras opções? Tem, mas vocês vão ver isso daí, usar um fio sem ser nylon na pele em 0,00001% das vezes. Então a gente usa mesmo é nylon. O fio 2 zeros, vocês devem lembrar da aula de suturas, o fio 2 zeros é um fio mais grosso, então esses 2 zeros aí é o que a gente usa, por exemplo, na nádega, no couro cabeludo, talvez. O 4 zeros é o que como eu digo muito assim, que o fio 4 zeros é o fio coringa, que serve para quase todo lugar. E o mais fino, assim, desses aí que a gente costuma usar na pele, que é o 6 zeros, a gente usa ele geralmente só na face. Para o subcutâneo, geralmente a gente usa aqueles absorvíveis. Normalmente a gente pode usar o Caprofil, Vicryl ou até Catgut, que está em desuso, mas aqui no nosso meio a gente é pobre, lascado, fudido, a gente ainda usa. Tá aparecendo para vocês aí. Primeiro verificar. Então, pessoal, quando você está lá na HUT, chegou um cara lá com corte, antes de sacar suas armas e começar a sutura, você primeiro tem que verificar, fazer algumas verificações antes, tá? Então, primeiro de tudo, se você tem que saber se não foi lesada alguma estrutura profunda. Imagine que o cara tentou um suicídio, cortou o pulso e, graças a Deus, não morreu. Aí ele chega lá com corte. Aí tu vai suturar. Se tu suturar a pele e não observar que foi cortado um tendão lá embaixo, esse paciente ele pode ficar depois um problema funcional. Ele pode ter cortado um flexor dos dedos e você não percebeu, e se você não suturar, o paciente pode ficar com esse prejuízo funcional. Então, por isso que você, antes de suturar, tem que verificar se não teve lesão de estruturas profundas, tá? Segunda coisa, você tem que ter certeza que não teve penetração por uma cavidade. Então, imagina a seguinte situação, o cara chegou lá e ela disse assim, doutor, levei um corte aqui na barriga. Como foi esse corte? Não, foi uma facada. Aí você vai examinar. Tu vai logo direto suturar ou tu vai verificar se essa ponta dessa faca não foi lá dentro e não pegou algum vaso, não pegou a artéria, não pegou o intestino, não pegou o fígado, entendeu? Então, quando você vai fazer uma sutura, você tem que ter certeza que que aquele corte ali não teve uma penetração profunda o suficiente para causar alguma alguma cavidade para dentro. Por exemplo, uma facada no peito pode penetrar a cavidade torácica. Uma facada no abdômen pode penetrar a cavidade abdominal, entendeu? Terceira coisa, terceira coisa que a gente tem que ter certeza, que a gente tem que verificar, é se não há corpo estranho. Por exemplo, às vezes o cara estava andando de bicicleta na pissarra, levou uma queda, aí caiu na pissarra, aí cortou o joelho. Esse cara ele chega com o joelho cortado para ti, se tu for logo direto suturando a pele, de repente pode ficar algum pedregulho da pissarra lá por dentro. Então sempre você tem que ter certeza que não tem um corpo estranho lá dentro na hora do traumatismo, tá? Caco de vidro, arame farpado, ó, caco de vidro, pissarra, tá bom? Bem entendido até agora? Professor. Tá.
A outra coisa que tem que verificar é o tempo que decorreu do momento do traumatismo até a hora que o paciente te procurou para suturar. Por quê? Pessoal, depois de 4 a 6 horas, microscopicamente, as bactérias já estão causando infecção, pelo menos no nível microscópico. Pode não ter pus, mas microscopicamente elas já estão nidadas e já estão se proliferando. Então, se um corte já aconteceu há mais de 4, 6 horas, a gente normalmente não sutura. O professor vai deixar o corte aberto? Vai. É isso mesmo. Então, normalmente, a gente quando o cara chega lá para ser suturado, uma das coisas que você tem que perguntar é: que horas foi isso? Se tiver, vamos supor que aconteceu 3 horas atrás, tudo bem, você vai lá e sutura. Mas se o cara disser, não, foi 8 horas atrás, nesse caso, você deve só lavar, 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 lavar. Você pode passar um antibiótico, por exemplo, e faz um curativo, mas você não sutura. Tá, por que a gente não sutura? Pessoal, acho que eu já expliquei isso para vocês uma vez. Quando o paciente tem uma infecção em uma ferida operatória, o tratamento para a infecção é você tirar os pontos. A gente até diz brincando, a gente diz assim, não, o melhor antibiótico nessa situação, o melhor antibiótico é a bisturicilina, porque se você tem um abscesso, ele melhora mais você fazendo uma drenagem, deixando o pus sair, do que dando antibiótico. Por exemplo, se você suturar uma ferida que passou mais do que 8 horas, mais do que 6 horas, o risco de infeccionar é grande, porque você está fechando. Então, você está proporcionando a facilidade para as bactérias causar infecção. Então, normalmente, a gente só sutura se tiver no máximo até 4 ou 6 horas, tá? Pessoal, essa foto aí tá errada, tá? Essa foto era para ser a foto de um cara que se esborrachou no chão num acidente de moto. Isso daí, pessoal, esse caso clínico aí que eu vou contar um caso real, tá? Na época, eu estava de sobreaviso no Hospital São Marcos, teve um paciente que sofreu um traumatismo numa queda de moto, o acidente foi por volta de meia-noite, ele teve uma fratura no úmero, chegou lá, o ortopedista levou para o centro cirúrgico e ajeitou o braço dele. Quando foi 7 da manhã, as enfermeiras me ligaram para dizer, doutor, é você que está de sobreaviso? Eu falei, tô. Não, é porque tem um cara aqui que teve um corte, eu postar, tô indo aí. Aí eu fui lá, 7 horas da manhã eu fui lá. Quando eu cheguei lá, realmente ele tinha um corte que pegou a pálpebra. E aí, o normal seria o quê? O normal seria, como já tinha 7 horas, porque foi meia-noite, e eu cheguei, me chamaram lá às 7 da manhã, o certo era, então, eu não suturava, né? Se esse corte não fosse na pálpebra, se fosse no antebraço, eu não suturaria, eu colocaria só um curativo. Só que esse paciente, o corte foi na pálpebra. Inclusive, como cortou o músculo da pálpebra, ele estava com o olho caído. Ele estava com aquela pálpebra fechada, ele abriu o olho, quando se você dissesse, abre os olhos, o da esquerda abria, mas o da direita estava baixo. Ele não abria totalmente porque ele tinha cortado a pálpebra. Ou seja, nesse caso, foi uma exceção? Foi. Por quê? Porque se eu não suturasse, esse paciente ia ficar com prejuízo funcional. Então, nesse caso, eu suturei, a explicação é o prejuízo funcional que eu queria evitar, só que aí, como o risco de infecção é maior, o que foi que eu fiz? Eu dei antibiótico para ele e eu fiz uma antissepsia muito rigorosa, tá certo? Então, a gente faz uma antissepsia mais rigorosa. Os pontos que a gente vai dar na pele, a gente dá os pontos bem longe uns dos outros. Por quê? Porque se infeccionar, entre um ponto e outro, dá para o pus sair. Então, a gente coloca os pontos. Nessas ocasiões, a gente deixa os pontos mais distantes entre si e ainda mandei antibiótico para o paciente. E, graças a Deus, realmente não infeccionou. Então, a exceção dessa regra é quando corre o risco do paciente ter prejuízo funcional, tá? Vamos passar aqui para o próximo slide. Está aparecendo para vocês aí técnica? Tá sim. Tá. Então é o seguinte. Imagina, então, que o cara está na tua frente e diz assim, doutor, me sutura aí. Então, a primeira coisa, pessoal, a gente lava. Lava com soro fisiológico, lava bastante. A gente fica xiringando com soro fisiológico. Alguém que não seja do Piauí, que faça parte da turma, deve ter achado esquisito. Xiringar, né? Pessoal, xiringar, traduzindo, é esguichar. É porque xiringar faz parte do vocabulário piauiês. Tá, continuando. Então, a gente usa o soro fisiológico, a gente esguicha ele para poder lavar.
Depois que você lavou bastante, que tirou, deu assim uma limpeza grossa do grosso, aí você vai fazer a antisepsia, você vai passar o antisséptico. Depois disso, você tem que fazer anestesia local, que você já sabe agora como é que faz anestesia local. E depois de anestesiado, depois que está anestesiado, é que tu pode ver se tem corpo estranho, se tem caco de vidro, se tem pedregulho, se tem areia. É quando tu vai limpar, tá? Por que não podia fazer antes? Porque senão ia doer. Então, primeiro a gente anestesia para depois você verificar isso. É nesse momento também que tu vai verificar se não teve penetração para a cavidade, ver se aquele corte não aprofundou e não entrou no abdômen, tá bom? Então você faz anestesia local. Uma vez feita a anestesia local, é que tu vai explorar a ferida operatória, ver se tem sujeira, se tem caco de vidro, se tem areia, etc. Se não tiver nada, estiver tudo ok, aí você pode suturar, né? Pode, só que tem um detalhe. Tu tinha feito anestesia local, e anestésico local, ele é vasodilatador. E depois tu foi mexer na ferida operatória para ver se não tinha corpo estranho. Então sabe o que acontece com frequência? Nessa hora, às vezes, volta a sangrar. Porque o paciente, da hora que ele sofreu o corte, até chegar no hospital, geralmente já tem parado de sangrar. Na maioria das vezes, o paciente já chega no hospital já com o sangramento estancado. Só que quando tu chega lá, que tu faz antisepsia, tu faz anestesia local e que tu mexe na ferida para tirar caco de vidro, para explorar a ferida operatória, aí nesses casos, às vezes, volta a sangrar. Se voltar, você faz hemostasia. Se não, beleza, aí tu vai lá e sutura. Se precisar suturar profundamente, tu anestesia o subcutâneo para depois anestesiar a pele. Bom, essa é a sequência. Agora vamos mostrar as fotos. Pessoal, quando a gente vai suturar, a gente tem que fazer igual como eu já tinha falado para vocês naquela aula lá de síntese, né? A gente pega o porta-agulha bem pertinho do local onde a agulha vai entrar. Não esqueça que isso é importante. Então você pega a dente de rato bem pertinho do local onde a agulha vai entrar, fixa a pele com a dente de rato e você então enfia a agulha com movimento circular. Aí você pega uma das bordas. Aqui, ó, a agulha já está saindo. Nessa hora, você tem que tirar a agulha dali para poder depois passar na outra borda, né? E tem uma das formas corretas é você puxar essa agulha com a dente de rato. A outra forma correta, ó, essa aí é com a dente de rato, tá vendo? Ó, tá tirando com a dente de rato. A outra forma correta é retirar com o porta-agulha, tá vendo? A agulha está sendo puxada pelo porta-agulha. Só não pode com o dedo, tá? Então você pode tirar a agulha com o porta-agulha, com a dente de rato, mas com o dedo não. Pronto, aí você tirou a agulha. Na hora de ajeitar ela no porta-agulha para poder você pegar o outro lado, você pode ajeitar ou com a dente de rato ou até com o dedo. Nessa hora aí pode ajeitar com o dedo, tá bom? O que você não pode é puxar a agulha lá da pele com o dedo. Pronto, ajeitou a agulha. Então agora a gente vai pegar a outra borda. Olha só, pegou a outra borda, certo? Lembrar de ser simétrico. Se do lado de cá você tinha pego, a agulha entrou a 3 milímetros da borda, do lado de lá você vai pegar a 3 milímetros da borda. Se do lado de cá você pegou o tecido, a agulha entrou bem profunda, do outro lado você tem que entrar bem profundo. Então sempre você tem que ter cuidado com a simetria. Aqui, ó, tá mostrando de novo a agulha sendo retirada com o porta-agulha. Tá? E aí é o seguinte, nesse momento que você meteu a agulha de uma borda, depois saiu, aí depois meteu na outra borda e depois saiu, então o que você tem que fazer agora é dar o nó para fazer o ponto. Então aí normalmente a gente segura o fio, enrola o porta-agulha, o fio no porta-agulha duas vezes, ó, não sei se mostra aí, pronto. Tá aparecendo para vocês as imagens, não tá? Então, na hora de dar o nó, uma das mãos vai segurar o fio e a outra o porta-agulha. Aí a mão que está segurando o fio, enrosca o fio duas vezes no porta-agulha. Por quê? Porque quando o porta-agulha for pegar o fio e você puxar, esse nó sai duplo. Então, o primeiro nó, você gira duas vezes, tá? Você pode prestar atenção que aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Você pode prestar atenção, ó, que aqui o fio,
Ele veio... Não é isso que eu queria mostrar, não. Você pode prestar atenção que o fio, ele veio, ele enrola 2 vezes aqui no porta-agulha, e aí vem para a mão do cirurgião. Então aqui, ó, tá enrolado 2 vezes, e o porta-agulha vai pegar esse fio. Quando esse porta-agulha puxar para lá, fica dado um nó. Tá vendo? Ó, tá feito um nó. Ok? E aí depois de dado o nó, você pode pegar e cortar o fio com a tesoura. E lembrar da questão da simetria, ó, nessa imagem. Vocês observam que os pontos estão equidistantes entre si, estão equidistantes também da distância para a borda da ferida operatória. Aqui é só para mostrar o curativo depois. Está aparecendo para vocês o curativo? Tá, sim, professor. Aí, pessoal, eu queria que vocês aprendessem isso aqui. Se você for suturar rosto, peça nylon 6 zeros. Se você for suturar áreas de pele fina ou com pouca tensão, tipo pescoço ou pequenas incisões, você usa nylon 5 zeros. Se for no couro cabeludo, é o nylon 3 zeros. Se for na nádega ou nos pés, é o 2 zeros ou 3 zeros. Agora, no restante, você usa o 4 zeros. Lembra que eu falei isso para vocês? O nylon 4 zeros é como se fosse um coringa. Ele não é tão fininho para dar um ponto na sola do pé, e nele é tão, ele não é tão fininho para dar um ponto no rosto, mas também não é tão grosso para dar um ponto na sola do pé. Mas para situações do meio termo, do meio do campo, o nylon resolve, o nylon 4 zeros é o que resolve. Tá? Para mucosas e subcutâneas, a gente usa o Caprofil, Vicryl ou então Catgut, porque são fios absorvíveis. Pronto, pessoal, acabou. Não falei que era rápido? Professor, Oi. só uma dúvida, na verdade, é sobre a aula anterior. Assim, a parte de anestésico local toda é o cirurgião mesmo que faz, né? Não, Normalmente sim. o anestesista não entra nessa parte, não, né? Não. Porque o anestesista só faz anestesia local quando é para fazer algum bloqueio, tipo assim. Não sei se alguém de vocês já viu, tem cirurgias que são feitas na mão e o anestesista anestesia aqui no plexo braquial. Aí não, só quem sabe fazer isso aí é o anestesista. E nem todo anestesista sabe. Mas, nas cirurgias ambulatoriais, nem anestesista lá não tem. Quem faz é o próprio cirurgião. Tá certo. Obrigada, professor. Nada. Dúvidas, pessoal? Acho que não, professor, acho que não. Beleza.